No episódio de hoje, você vai acompanhar a história do cearense Geraldo Vasconcelos, que veio para Brasília por acreditar no potencial da nova capital antes mesmo da inauguração da cidade. Ele abriu um negócio em Alexânia e trouxe a família. Foram os primeiros moradores da região. Com o estabelecimento, que funcionava como restaurante, bar e posto de combustível, seu Geraldo passou anos dando boas-vindas àqueles que passavam pela estrada com destino a Brasília e recebeu inclusive Juscelino Kubitschek. Seu Geraldo se tornou um grande empresário, já passou pela política e até mesmo pelo judiciário, onde atuou como desembargador. Eu nasci no dia 18 de novembro de 1933, de uma família, na época, endinheirada. A família Aguiar de Vasconcelos. Meu pai chamava-se João Enéas de Vasconcelos. Bem, e o que eu recordo é que ele tinha armazém de tecido, era próspero, tinha armazém de tecidos. Mesmo a mais velha estudava nos melhores colégios de Fortaleza. Estou dando um relato real para não cobrir nada. Nasci nessa família, mas na crise do algodão que eles falam, de 1935, o meu pai, que tinha loja de tecido, teve, digamos, dificuldades financeiras. E aí ele resolveu levar a família toda para Amarante, no Piauí. Atravessou ali. E em Amarante, ele também abriu loja de tecido, mas não prosperou. E aí a minha mãe foi ao governador e pediu uma colocação do meu pai no governo. E ele nomeou meu pai para ser arrecadador de impostos em Parnaíba, no Piauí, na recebedoria do estado do Piauí. Aí meu pai foi para Parnaíba. Nessa altura eu já estava em Teresina. E eu fui um garoto assim, adorava vender as coisas, eu vendia tudo. E quando nós desembarcamos numa balsa em Teresina, meu pai carregou muitas bananas para vender lá. E eu saía vendendo aqueles cachos de banana pela rua, com 7 anos, 8 anos por aí. Depois eu vendia cocadas. Minha mãe e minhas irmãs faziam cocada de leite, cocada de chocolate. Mas eu não achava que estava ajudando meus pais, nunca. Não tinha aquele sentimento, estou vendo. Não tinha. E meu pai dava 101 cocadas para me vender e dizia: uma é sua comissão. Eu vendia 101 e não comia, dava tudo para ele. E eu vendia em parceria com meu irmão Murilo, de saudosa memória, já faleceu. Eu não estudava aí, então não. Não, até essa altura não. 8 anos? Não me lembro de ter. Fui estudar mais tarde. Mas aí meu pai voltou para Parnaíba, por causa do emprego. Bom, emprego no coletor estadual e tal. E lá em Parnaíba, eu comprava osso dos açougues. Eu não tenho vergonha de contar que é verdade. Eu comprava osso dos açougues para vender para um comprador que vinha de São Paulo. Comprava osso para fazer botão. E eu vendia aqueles ossos, ia nos açougues, no matadouro, comprava baratinho e vendia para esse camarada. O meu pai ficava nervoso, pôr no quintal da casa, o cheiro daqueles ossos incomodava ele. Depois eu passei a comprar garrafas e vendia para um fabricante de cachaça, o Sr. João Batista. Em Parnaíba, eu fui ser office boy
de um revendedor Chevrolet. Quando eu me empreguei nessa companhia, de office boy, ficava na Praça da Graça, em Parnaíba, e lá eu passei a me relacionar com o pessoal da leiteria, sorveteria, cafeteria, e passei também a acumular, como office boy, a função de representante comercial. Porque o que eu fazia? Eu trabalhei, depois dessa concessionária, no escritório de representação do Sr. Francisco das Chagas Dutra. Eu aprendi com ele a fazer cartas para as fábricas, pedindo representação. Nessa altura eu já tinha 13, 14 anos. Só que, como eu era um menino, não é que eu não ludibriava, mas eu mandava fazer um papel timbrado, bonito, representações Topázio. E através dessa representação, o fabricante que estava lá na cidade, lá em Petrópolis, lá em São Paulo, não sabia que era um menino de 14 anos. Não sabia. Era uma empresa. E me dava a representação. Só que eles não sabiam que era um menino. Porque eu não pegava em dinheiro, tirava o pedido, mandava, ia pelo banco, o cara pagava. Então eu peguei uma representação da Sociedade Hermes, do Rio de Janeiro. Que vendia o quê? Tinha um catálogo colorido, vendia anéisinho, reloginho, pulseira de ouro, cordão de ouro. E eu ia por causa das funcionárias. A leiteria, a sorveteria, o armazém. As moças pediam pelo reembolso. Chegava no correio, elas pagavam e recebiam. Fiquei um tempão representando eles. Nessa época eu comecei no ginásio, mas não atrapalhou. Comecei no ginásio Nossa Senhora de Lourdes, na Praça Santo Antônio, em Parnaíba, no Piauí. Mas para pagar os estudos, eu procurei o prefeito da época, Chagas Rodrigues. Eu fiz um apelo, eu mesmo. Ele pagou um período para mim lá. Eu entrei no ginásio. Bem, aí não tinha hora vaga, era vendendo. Quando eu já estava com 17 anos, 16 anos, eu já tinha uma lojinha na Praça da Graça, onde eu estendia os produtos de plástico, disso, daquilo, alguns produtos. Eu não tinha loja, alugava. A gente se vira. Alguém lá de cima dizia, faz isso, eu fazia. Por conta dessa representação, eu peguei duas representações icônicas. Primeiro, eu peguei essa cerveja. Bem, cerveja eu peguei para vender em Parnaíba. Mas aí eu mudo para o Rio, porque eu fui para o Rio e uma das representações eu arranjei um emprego, que era a Vidrate. Era uma companhia de vidro grande dos portugueses, tinha São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas eu me empreguei lá, é isso que eu ia dizer. Me empreguei 15 dias depois, dada a minha atividade, e disse, escuta, você quer ser meu cachê viajante? Para viajar para o Brasil todo. Aí eu estava trabalhando, carregando vidro dentro do galpão, na Rua do Senado. Na Rua do Senado 260. Então, as coisas que a gente não esquece, né? Então, eu fui. Aí eu pensei comigo, não tem um terno. Caixeiro viajante, eu acho que tem que ter um terno para viajar. Falei com meu irmão que estudava Direito. Disse, me emprestou um terno aí. Ele emprestou um terno, uma gravata, uma camisa. No outro dia eu estava lá na diretoria de São José dos Santos. Estou pronto para viajar. E me convidou uma sala, um diretor chamado Charles. Ele abriu um mapa do Brasil. Disse, menino, você tem que percorrer isso aqui. Não vou dizer que você vai vender. Eu vou dizer o seguinte, eu quero um relato. Você vai me dizer no mapa
a cidade, entendeu? De Vitória. Comecei por Vitória. São Mateus, Nanuque, Porto Seguro, tudo cidade pequena. Depois eu entrava em Ilhéus, na Bahia. Depois eu entrava em Salvador. E fui indo. Ele disse, você pode pegar até um teco-teco para se transportar se não tiver. Eu pegava o teco-teco e mandava um relatório. Esse relatório vinha pelo correio, não era como aqui hoje. Vai por WhatsApp, era escrito e mandado pelo correio. Eu ia mandando dizer, o que os portugueses queriam era devassar, saber o que tinha. Eu era um estudante de potencial. Aí eu dizia, Porto Seguro, tem uma estação de ferro, tem isso, tem um comércio e tal, tantas lojas, tem uma igreja. Eu mudava o relato tudinho para eles. Chegou 2 anos, mas eu ia sair para empreender. Como eu era representante dos lenços, eu ia para o Rio. Certamente eles iam deixar eu vender lenços do Rio. Como eu era representante da Vidarte, eu vou para o Rio. Certamente eu vou vender para o dele. Então eu fiz uma conexão assim. Chegando no Rio, fui empregado da Vidarte. Pouco tempo saí, não fiquei nem 2 anos. Saí e abri um escritório de representação na Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Porque o tempo que eu tive na Vidarte, eu fiz relacionamento. Por exemplo, tinha uma fábrica de móveis de ferro, esse ferro batido, as cadeiras, entendeu? Com estufado, mesinha de vidro, chamava metalúrgica Hércules, era do húngaro. Eu fiz amizade com ele porque eu vendia os tampos de vidro. Quer dizer, uma coisa na vida puxa a outra. Eu vendia os tampos de vidro, ele gostava de mim, eu ia medir os vidros, 80 tampas, 80 mesas. Então, era uma relação. No Rio, eu vendia esses vidros, essa coisa. E aí, eu disse para o dono, Ladislau Biscupi, a gente não esquece coisa antiga. Ele gostava de mim. E eu disse assim, escute, eu posso vender esse estampo de vidro, o senhor me dá crédito para vender esse estampo de vidro? Dou. Então eu ia medir, eu anunciava no Jornal do Brasil, aquelas madames de Copacabana, Ipanema, tinha aquelas mesas de madeira bisotadas assim, mesa de jantar, com molde, né? Eu media, ela disse, eu quero esse vidro aqui, vidro enorme. Eu pegava um papel craft, aprendi certamente com o giz azul de alfaiate, passava por cima assim e media já a tampa. Eu comprava o tampo do seu Ladislau, vendia para esse cliente particular, eles me pagavam, e ele me faturava 60 dias com lucro de 30%, 40%. Então as madames, e uma madame indicando a outra, eu ia vendendo tampo de vidro. Até que um dia eu resolvi abrir o escritório do lado da exposição Modas. Quem conhece o Rio sabe. Naquele tempo era uma loja de departamento, um prédio enorme na Avenida Rio Branco, dando para o Lago da Carioca, que dava na Uruguaiana, onde eu resolvi abrir um escritório de representação. Aí eu fiz uma coisa que estão fazendo hoje, tem um nome bonito, Co-work. Então eu inaugurei o Co-work. Co-work, o meu Co-work, entendeu? Em 1951, quando eu fui para o Rio, em 52, o meu Co-work é o seguinte, eu aluguei a sala. Eu não aluguei a sala, aluguei uma mesa. Veio o joalheiro, alugou outra mesa. Alugava a mesa. Não tinha esse nome Américo, Co-work, mas era. Eu alugava a mesa, tinha um telefone, a gente rachava o telefone, eu saía lá, recado para mim, não tinha empregado. Vinha alguém dos colegas, atendia o telefone e anotava o recado. Eu quero dizer o seguinte, que a pessoa não sobe igual o foguete. Eu fui subindo degrau,
degraus, degraus. Não foi um foguete. Graças a Deus, eu me projetei em todas as áreas da humanidade. Eu casei no dia 30 de julho de 55. Eu tenho 5 filhos maravilhosos. Mas eu lá, assim, casei, eu tinha um escritório de representação na Franklin Roosevelt. Eu vendia móveis, representação que eu tinha em Parnaíba, vendia lenço, vendia móveis tubulares de fórmica, entendeu? E aí eu comecei a ajudar um dinheirinho, abri uma loja de eletrodoméstico, chamava-se Representação, Lojas Topázio, lá no Ceará, lá no Piauí. Era Representações Topázio, no Rio era Lojas Topázio. Eu inaugurei na TV Rio os primeiros prêmios dados na televisão. Está no meu livro. Vocês vão ver no meu livro aí, que eu vou lhe dar. Eu tinha um programa na TV Rio, chamava TV Rio. Era a única TV que tinha. Eu ia para o auditório, com a Neide Aparecida, que era o charme da televisão na época, e eu distribuía prêmios para o auditório. Liquidificador. Eu me associei com os tios da minha mulher e depois no começo não estava bom, eu fiquei temeroso, passei para eles. Resolvi vir para o Rio, vim para Brasília. Ainda com o meu escritório de representação, vizinho meu tinha um alfaiate chamado Barnabé. Falei, Barnabé, vamos prospectar Brasília, ver o que nós podemos fazer lá. Peguei o avião e fui para Brasília. Queria mudar de vida, então vamos para Brasília. Eu vim para Brasília prospectar. Cheguei, só tinha um Núcleo Bandeirante, aqueles barracos de madeira, Núcleo Bandeirante. Aí eu falei, como é que eu vou trazer meus 3 filhos para cá? Como é que eu vou trazer meus 3 filhos para cá para colocar nesses barraquinhos? Mas a história dá volta. Quando eu fui embarcar daqui para Brasília, o avião não podia sair. Foi cancelado o voo. Como eu tinha sido caixeiro viajante em Goiás, eu pedi um avião para Goiânia. O ônibus parou para tomar um cafezinho. Ele ia para Brasília. O ônibus parou. Quando eu olho assim, era um loteamento. Viu? O ônibus parou num loteamento chamado Nova Flórida, que era junto à Lexânia, essa Lexânia atual aí. E eu vejo um irmão meu vendendo terreno lá. Aí me apresentou o seu Nelson Santos, que era um baiano joalheiro, que tinha garimpos, era rico, e tinha um escritório no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco 120. Eu fiquei sabendo depois. E conversando com ele, eu disse, olha, me dá um emprego aí no restaurante que você vai abrir, porque eu não sou do ramo, mas aprendo. Ele me deu o cartão, me procure no meu escritório no Rio. Voltando para o Rio,
Eu fui do escritório dele. Fez Rio Branco 120. Cheio de grade, ele era joalheiro. Sentou. Aí conversamos. Ele disse, eu não posso lhe dar emprego, porque eu não quero mexer com isso. Eu quero procurar alguém que alugue meu prédio lá, chegando em casa. O irmão da minha mulher, morreu também. Geraldo, enfrenta. Você tem capacidade. Aluga isso. Quando eu cheguei lá, eu alugo seu prédio. Mas menino, você aluga o prédio. Aluga o prédio. Combinamos então 20 mil por mês. Na época, o dinheiro da época, 20 mil. Digo, 20 mil, se eu vender 1.000 por dia, são 30. Dá para pagar. Tinha no prédio os quartinhos, 2 quartinhos lá, vagabundo. Os quartinhos. E o próprio seu Nelson tinha mais uma parte que ele ocupava quando ia lá. Porque ele morava em Paris, morava na Flórida. Tanto é que ele pediu para botar o nome do loja Nova Flórida, porque ele morava na Flórida. Nova Flórida hoje tem shopping lá, tem tudo. Pois é, eu fundei, a primeira família a morar lá foi a minha. Primeira família a morar lá foi a minha. Tinha a Alexânia, que é um loteamento fundado pelo Alex Abdala, que é meu amigo, está vivo até hoje. Aí fui para lá. Como eu tinha tido uma loja eu tinha um dinheirinho. Eu tinha uma poupança. Tinha poupança. E muita coisa eu comprava fiado. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte. O dinheirinho que eu tinha, comecei a comprar no Rio de Janeiro uma planta de alto luxo para botar na beira da estrada. Olha essa. Tudo que tinha no Rio de Janeiro, eu falei para ele, o senhor me dá um contrato, não é, senhor Nelson? Dou não. Se der tudo certo, lá eu dou. Quando você botar tudo lá, eu dou. Eu, garoto, tá, mas se você não der, você vai se ver comigo. Ele até riu. Eu era um garoto, né? Comecei a comprar coisa. Como eu tinha as lojas, eu tinha um crédito. Eu fui dono de 3 lojas. Tinha aquele pessoal que fornecia coisa de forma e tal. Aí eu fiz um projeto com a planta do prédio de Alexânia, de Nova Flórida. Eu fiz um projeto no Rio e comprei a instalação como se fosse feito no Rio. Com a coisa do Rio, de alto nível, para botar numa beira de estrada, que a metade não era asfaltada ainda. Quando eu estava no Rio e experimentando roupa, eu estava comentando, o jovem comenta muito as aventuras. Pois é, eu vou para Brasília, Juscelino vai fazer a cidade em 5 anos, 50 anos, e vou para lá e tal. Um cidadão, um rapaz, se aproxima de mim e diz, eu posso ir com você? Eu falei, depende. Por que você iria comigo? Não, porque eu estou entusiasmado também. Eu sou maître do Copacabana Palace. Aquilo caiu do céu. Ele não disse preço, não disse, e como? Disse, não, antes se entende. Eu quero é a viagem, eu quero é ir com o senhor. E eu trouxe o maître do Copacabana Palace. Ele me ajudou a comprar as coisas. No mundo das louças, ali perto da Central do Brasil, que tem o Exército, nós compramos as louças. Copos de cristal, tal. Vinhos, os melhores vinhos franceses. Aluguei um carro, um Fenemé. E o Fenemé nos levou lá. Toda essa bagagem. 40 mesas, 160 cadeiras, uma mesa por 4 cadeiras, toalhas, compramos toalhas de percaline, boas. Primeiro, a minha mulher ficava no caixa, às vezes.
quando era um funcionário. E eu trabalhava na calçada, de relações públicas, abrindo porta de carro, de madame, atendendo, segurando o cachorrinho, aquela história. Eu sempre teve esse jeito assim. Logo, eu fiquei conhecido, logo. Por quê? Porque o nome do restaurante tinha uma placa. Nova Flórida Boy Restaurante, a pedido do dono do loteamento, que mandou botar o nome da empresa, Nova Flórida Boy Restaurante. Com o tempo, aquele letreiro foi sumindo da mente dos clientes, porque ele só via posto do Geraldo, porque eu tinha um posto também. E lá era senador, deputado Jânio Quadros parou lá. Jânio Quadros parou lá, conversou comigo, entendeu? Pediu garrafa de uísque para ver se tinha selo. Eu fiz uma inauguração e do posto, daí, sabe o que é a ilha do posto? É aquele negócio de cimento que fica bomba. Daí no posto eu fiz um discurso. Estava o governador Pedro Ludovico, estava o Mauro Borges Teixeira, que era candidato a governador, estava José Feliciano, que era o governador atual, várias autoridades que eu convidei compareceram lá. Quem ia muito lá era o Gilberto Amaral, aqui em Brasília, e o Ari Cunha. O bar deslanchou. Deslanchou, era um movimento enorme. Eu não cobrava cafezinho. Um dia chegou um americano lá e disse: quantos cafés você dá por dia? Eu digo, 1000, mais ou menos. Ele fez as contas e disse: você pede por ano não sei quantos $1000. Eu digo: você não tem a conta de quanto eu ganho por ano porque eu não cobro cafezinho? Porque o cafezinho que eu não cobro, o cliente sai daqui satisfeito, passa na minha bomboniere ali, enche a sacola de diamante negro, sonho de valsa, leva para a família e fica cliente. Quanto é que eu ganho com isso? Ele ficou com a cara mexendo. É porque você tem que dar um agrado, né? Eu chamei a clientela, ninguém passava naquela estrada sem parar. Criou uma marca. Enchia de gente para jantar de Brasília, cara. De Brasília, jantar de Brasília. Bem, lá eu não amealhei dinheiro para juntar, ficar no caixa. Mas quando eu vendi, eu juntei o patrimônio, que é o negócio que dá lucro, vendi por uma baba preta. Tão grande, eu só vendi porque eu pensei assim, eu vou ficar nessa estrada aqui, meus filhos estudam onde? Eu tenho que ir para Brasília para eles estudarem na UNB. Eu pensei. Eles estudavam numa escola de freira lá, mas eram meninos ainda. E aí eu fui tocando o barco e a coisa foi andando. Eu fui candidato a vereador, fui eleito. Depois fui candidato a deputado estadual, não fui eleito. Porque teimei com o governador. O governador queria um candidato, eu queria outro. É passado. Bem, aí o meu restaurante ficou famoso, porque tinha um metro Copacabana Palace, e via gente do Brasil inteiro comer a paca ao forno. Foi um prato inventado pelo maître. E tinha muito caçador lá em volta, naquele tempo podia. Chegava, matava as pacas e levava para mim. Paca ao forno. Bem, como ele ficou famoso, o Juscelino, ele era candidato a senador, então ele veio para Brasília tomar posse no Senado. Os deputados Silvão Boaventura, um que está gravando aí de Minas Gerais, e outros me procuraram no restaurante. Olha, o seu restaurante é o melhor, até do que de Brasília, mas nós temos que trazer o presidente de Goiânia para tomar posse. Era janeiro, não sei de que ano, como senador, ele foi eleito senador para Goiás. E nós queríamos encomendar um almoço para ele. Eu queria saber quanto é que o senhor vai nos cobrar.
Eu vou quantos? Ele disse 70 da comitiva e mais uma mesa de 10 para ele, Dona Sara, Márcia, Maristela, eram 80. Olha, a minha cabeça se encheu de número. 80 da estrada. Você recebeu um cliente com 80 pessoas para comer num dia só. Sabe o que aconteceu, né? Para minha sorte. Quanto é? Eu fiz as contas. E uma voz assim, mais alta na minha cabeça, disse, não cobra, Juscelino, não cobra. Eu falei, não é nada, eu ofereço. Menino, você é mesmo o dono desse restaurante? Eu tinha 26 anos. Você é mesmo o dono desse restaurante? Sou. E por que você não está cobrando? O que mais nós devemos a ele? Aí eu entrei no marketing, né? Minha mulher sentou na cabeceira com ele. Tá aí. Eu não sentei, porque eu fiquei na organização do almoço. O Juscelino queria o prato dele, frango com quiabo, aquele troço de Minas. E o cara fez como ele queria. Frango com quiabo e tal. Bem, aí eu pude explorar, né? Não tivesse essa intenção, não foi essa a minha intenção. Mas aconteceu, porque o presidente almoçou comigo, oferecido por mim, por 80 pessoas, e eu banquei tudo. Bebida, tudo, vinho, tudo, banquei tudo. Porque eu nunca fui homem de tostão, não. A minha vida toda foi assim. Quando eu estava lá, passou o presidente do Banco Real. O nome dele, cara. E eu disse assim, presidente, como é que vai o nosso Banco Real? Ele disse, vai bem, você precisa de alguma coisa, está precisando de algum financiamento? Não, eu preciso de uma agência aqui. Ele botou a agência, botou a agência lá, meu pedido. Eu tinha alugado o prédio e depois eu comprei o prédio. Aí eu fiquei na minha casa de andar 3, comprava um carro ali, vendia ali. Fiquei assim, até que um amigo meu, jornalista, Dilson Ribeiro, disse que tinha uma sociedade numa gráfica, na W3, em frente ao Hospital Santa Lúcia, ali, lá no final, chamada Gráfica Horizonte. Era uma lojinha pequena, com as máquinas. Eu comprei essa gráfica. A gráfica cresceu. E eu comprei um terreno do setor gráfico. Era de um jornal que estava fechando, em frente ao Tribunal de Justiça, em frente ao Correio Brasiliense. Comprei esse prédio, instalou a gráfica, depois instalei o jornal e pronto. Tinha impressores do Rio, profissionais de São Paulo, e eu importava máquina da Alemanha. Fui na Alemanha comprar máquina. Do jornal, fui comprar a máquina do jornal. Está tudo aí no livro. O empreendedor tem que estar sempre de olhos abertos. Nós tínhamos só o Correio Brasiliense. E eu era muito amigo de jornalistas. E eles me diziam que era uma lacuna. Só tinha um jornal, precisava ter outro. E eu tinha condições, porque eu tinha um parque gráfico, um espaço em frente ao Correio Brasiliense, com 4.500 metros quadrados. Eu tinha crédito, eu tinha máquinas, e adaptei comprando máquinas para jornal. Fui à Alemanha na feira Drupa, da Alemanha, e comprei rotativas atualizadas, que concorriam perfeitamente com o Correio. Que eu queria um jornal diário de verdade. E esse jornal foi o único jornal diário, verdadeiramente diário. E eu, na primeira reunião que eu tive com a redação, eles me alertaram que era caro. Eu disse, olha, pode ser caro, mas porque eu entendo, o jornal deve ser igual ao café da manhã. Está ali do lado, café, pão, manteiga e jornal. Se falta o jornal, o café não está completo.
E eu dei a ordem, presidente é presidente, eu era o presidente. Tinha uma diretoria, tinha vice-presidente, tinha tudo. Deu ordem e se cumpriu. Depois eu vendi para um grupo, porque nada é eterno. Eu vendi para um grupo político que queria, e aí eu vendi, peguei a família para ter um navio, percorri o mundo. Aproveitei, não tive prejuízo. Jornal é difícil de sustentar. Eu não tinha nenhum ginásio, já dono do jornal. Falei, meu filho, pô, tive uma decepção hoje, fui com sua mãe lá para o universitário. Você não está indo lá? Não? Pai, eu não estou indo e não vou. Estudar para quê? O senhor estudou, o senhor tem um ginásio, por acaso? O senhor não tem nenhum ginásio. Você tem um jornal, tem esse apartamento, tem um apartamento que você deu para o meu tio morar, tem não sei o quê. Vou estudar. Eu disse, então, eu vou estudar. Eu e sua mãe amanhã vamos matricular no Madureza. Aquele curso de Madureza, que você faz um curso e um ano. E 2 anos eu fiz vestibular, passei, me formei em Direito. Depois fui juiz do Tribunal do Trabalho e depois fui desembargador do Tribunal do Trabalho.